Olá, bom dia, Paz de Jesus, doce amor da Virgem Maria. Nós vamos fazer hoje um apanhado, uma reflexão sobre o sacramento da confirmação ou crisma. Vermos o que é, né, e porquê do crisma, da confirmação no adolescente e no jovem. Como nós vimos ontem com o nosso irmão Juarez, o significado do batismo, porquê do batismo, a Igreja Católica, por que a Igreja Católica batiza as crianças e outras igrejas não? A Igreja Católica entende que nós nascemos com o pecado original, com o pecado do homem que veio sobre a humanidade no erro de Adão e Eva. Então, toda criança, todo ser humano nasce com o pecado original, que é um pecado que carregamos conosco. E esse pecado ele é extinto no momento do batismo, onde a criança recebe o Espírito Santo, como nosso irmão Jorei já disse, e sai de apenas um ser humano normal para um membro de Deus, um membro de Cristo, da Santíssima Trindade. E os pais, com o tempo, com a idade, vai colocar o filho na catequese, ele vai fazer lá a sua catequese durante o tempo, até a primeira Eucaristia, e depois da Eucaristia vem o sacramento da confirmação. Por que temos que confirmar? Porque a criança, quando é batizada, ela não tem noção, do que está acontecendo, apesar de ser essencial. Ela vai fazer esse estudo, ela vai ter noção, porquê do crisma, aí vem a confirmação do batismo. A confirmação do batismo é novamente a inserção, a imposição das mãos do bispo sobre o adolescente, a criança, o rapaz, dizendo: o Espírito Santo desça sobre vós, esteja com você. É a confirmação. Eu estava vendo um pequeno vídeo agora no YouTube, e a pessoa que está dizendo, é um narrador, creio que você já fala de um papa, de alguém muito importante, que quando Jesus se elevou ao céu, a palavra diz que ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles estavam firmes na fé, mas não tinha coragem ainda de expressar a sua fé publicamente. Ainda tinham medo. Até no dia de Pentecostes, quando veio a língua de fogo no cenáculo, e eles foram transformados definitivamente em homens corajosos para estar proclamando a palavra de Deus no som do Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. A confirmação, ela vem confirmar o batismo, porque aí sim a pessoa já tem a consciência, já tem a noção do significado do batismo e porquê da confirmação. Aí sim ela passa ainda mais a ver uma vida religiosa, uma vida cristã, uma vida de santidade, buscando viver todos os méritos, buscando viver aquilo que Deus quer que vivamos. Passa a ser inserido da igreja, definitivamente, não mais como uma pessoa, mas como um ser espiritual, um ser cheio do dom do Espírito Santo, da graça de Deus. O pai, consciente, é tão importante que até mesmo pessoas que não participam da igreja, ela tem essa consciência de batizar seu filho, depois ela leva para a catequese, para o crisma, para ser inserido no mundo de Deus. Então, é algo importantíssimo, algo de uma validade extraordinária, e tudo que a nossa igreja professa e ensina tem seu fundamento. Alguém pode dizer, mas criança não tem pecado, como nossos irmãos
da igreja evangélica diz isso. Por que pode ser uma criança que ela não tem pecado? Ela não sabe o que ela quer. Eu já vi alguém dizer, então espera ela pedir comida. Espera a criança pedir papá, mamar, para ver se ela não morre. E o batismo é a mesma coisa. Ela não sabe, mas ela precisa. Né, para que aquele pecado original seja tirado daquela criança. E se porventura essa criança vier a morrer, ela não morrerá pagã. Ela não vai morrer com o pecado original. Essa é um pouco, né, daquilo que o ministério, o Crisma faz na pessoa. Eu vou ler aqui um pedacinho que está no Catecismo da Igreja Católica, que é um resumo daquilo que Deus, que o Catecismo fala sobre o Crisma. Tendo ouvido que essa Maria acolhera a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram-lhes Pedro e João. Eles, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebesse o Espírito Santo, pois eles ainda não descera sobre... pois ele ainda não descera sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ainda começaram a impor-lhe as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais profundamente, firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. A confirmação com o batismo imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével, razão pela qual só se pode receber esse sacramento uma vez na vida. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça e ter intenção de receber o sacramento, estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fonte batizada. No Oriente também sobre outros órgãos dos sentidos, com a imposição da mão do ministro e as palavras, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. No rito romano, selo do dom do Espírito Santo. Com a confirmação é celebrada em separado do batismo. Sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação no decurso da Eucaristia contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Aqui no Catecismo tem várias páginas falando sobre, explicando corretamente sobre esse sacramento. Se você tiver na sua casa esse livro aqui, Catecismo da Igreja, uma coisa, você vai encontrar todos esses sacramentos. Os 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, São dos Enfermos, matrimônio, ordem. Está completo. Né? Se você quer conhecer, nós estamos fazendo esse pequeno estudo na nossa limitação humana, mas com desejos que você possa entender um pouco mais desse estudo, dessas palavras, para que a gente possa também se defender daqueles que nos acusam de erro. Nós precisamos saber, meus irmãos, o sentido das coisas, tá?
Eu espero ter colaborado um pouco com esse estudo. Sei que teria muitas outras coisas maravilhosas para dizer, mas o tempo é curto. Então, que você possa, assim, acolher no seu coração esse ensinamento, tá bom? Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.